Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos trocar uma ideia hoje aí sobre o Mário Rui, lateral esquerdo que o São Paulo foi lá na Nápoles e falou: irmãozão, vamos jogar no São Paulo Futebol Clube? Tem notícia braba aí e também tem uma novidade sobre o Alexandro. E agora você vai olhar aqui nos meus olhos e já vai começar. Pô, o Alexandro novela. Calma que nada está decidido ainda entre Mário Rui, Alexandro e o superlativo São Paulo Futebol Clube. A coisa ficou top, viu? Viu? Nós vamos ter um lateral esquerdo que vai ser o melhor do Brasil de qualquer maneira. Vindo o Mário Rui ou vindo o Alexandro. Top. E ó, o Lucas Moura quebrou o silêncio. Tô zoando. Não é que ele quebrou o silêncio, mas ele deu uma declaração a respeito do time reserva do São Paulo pegar o Palmeiras. E aí ele falou umas coisinhas, igual a Rafinha também. Vamos trocar uma ideia de tudo que tem do São Paulo. Eu separei aqui as notícias pra você, pra nós. Vamos junto? Deixa um like pra dar uma moral nesse vídeo aí. Posso contar contigo nesse sabadão. Você tá vendo que eu tô feliz, né? E eu vou homenagear nesse vídeo o Silvio Santos. E eu estou feliz. Ah, mas o Silvio faleceu. Eu nunca na minha vida eu fui fã do Silvio Santos a minha vida inteirinha. Então eu tô feliz por ele, pelo legado, pela trajetória, pela maravilha que esse cara foi a vida inteira. Faleceu com 93 anos, ou seja, pra mim ele cumpriu toda a missão dele, fez mais que todo mundo. Descanse em paz, meu monstro sagrado. Tamo junto. Vá com Deus. Vá com Deus. Você era perfeito. Perfeito. Gente, o São Paulo Futebol Clube, ele tem agora a lateral esquerda, que o São Paulo tá buscando lateral esquerdo aí. Surgiu, nas últimas horas, surgiram alguns nomes. Como eu fiz vídeo pra vocês ontem sobre eu fiz um vídeo aqui sobre o Fabrício Angliari, que é um jogador que joga não é no Elche, ele joga no Getafe. E depois do São Paulo pesquisou o Enzo Dias, lá do River Plate. Depois ele foi pesquisar o Fabrício Angliari. Você falava, mas é tanto nome? É, porque o São Paulo está tentando comprar o jogador. Então o São Paulo fica sempre olhando o staff, perguntando, questionando, vendo a situação, se o time libera, se não libera, essas coisas. Por exemplo, o São Paulo perdeu 2 jogadores pro Southampton da Inglaterra. Um São Paulo liberou, que foi o Juan. O outro São Paulo não liberou, que foi o Wellington. Então assim, o jogador, mesmo que ele tenha contrato, os caras vão lá e dão uma olhada. É normal isso aí. E o São Paulo agora, o último nome que surge, veio de um jornalista gringo, que eu esqueci o nome dele agora, ele não vai ligar que eu não vou dar referência aqui, né, que eu vou explicar, mas veio de um jornalista gringo falando que o São Paulo estava atrás desse Mário Rui, lateral que é português, 33 anos, e ele joga no Napoli da Itália. Ele é um lateral que ficou 9 anos lá na Itália, no Napoli. E aí você pensa comigo aí, o Alexandro, lateral esquerdo, 33 anos, 9 anos na Juventus. O Rui, lateral esquerdo, 33 anos, 9 anos no Napoli. Então, eles são muito semelhantes enquanto trajetória de vida, vou dizer assim. Apesar que o Napoli hoje, ele tá abaixo da Juventus, mas tudo bem. São 2 caras que se garantem na posição. O número, assim, de assistências do Mário Rui, ele é um pouco menor, né? Tava olhando os números dele, não são tão bons, mas ele agrada muito no sistema tático. Ele é um cara que agrada demais no sistema tático. O Alexandro, pra mim, ele tecnicamente falando, até por ser brasileiro, aqui eu vou ser meio bairrista que dizem, né? Eu vou puxar a sardinha pro Brasil mesmo. Você pega o brasileiro e o português driblando, sendo tecnicamente falando, o brasileiro é melhor. O europeu, inclusive o português, eles têm uma tática, né? Você vê os técnicos que vêm aqui de Portugal, aqui pro Brasil, eles realmente são muitas vezes melhores que os brasileiros. Não sempre, muitas vezes melhores que os brasileiros. Eles têm uma questão de disciplina tática na Inglaterra, em Portugal, que no Brasil normalmente não tem. Agora o brasileiro tá copiando eles lá, o Brasil piora tecnicamente e melhora taticamente. Então se vier Alexandro, pra mim vem um cara mais habilidoso, excelente, deve ser São Paulino, inclusive, e chegaria em ótima hora para ser um lateral monstruoso aqui no Brasil. Se vier também o lateral português, para mim se assemelha. Eu acho o Alexandre mais jogador pelo tudo que eu vi, mas ainda se assemelha e seria uma boa de qualquer maneira. O que precisa ver aqui? Eu acho que vale a pena ver o salário, né? Se o português for ganhar 1,5 milhão, o brasileiro for ganhar 1 milhão, vale mais a pena o brasileiro. Se o brasileiro for ganhar
1,5 milhão, português 1 milhão, aí melhora o português, é claro. Quando o São Paulo pensa no lateral de 33 anos, não é bom pagar nem 1 milhão, quanto mais 1,5 milhão, né? Deveria pagar um salário muito menor, tipo do Ferreirinha, de 700 mil, que já é uma fortuna absurda, ridículo até falar isso. Pô, o cara não vai ganhar tão bem, vai ganhar 700 mil reais por mês, né? É ridículo, né? O futebol ele se perdeu nesse caso, mas não vamos discutir que o futebol se perdeu. A realidade é que se perdeu, mas todo mundo paga isso. Então o São Paulo também tem que pagar. Portanto, para quem estava meio preocupado que o São Paulo não ia trazer ninguém, o São Paulo está muito próximo, nessa semana agora, já deve anunciar o novo lateral esquerdo do Tricolor e o São Paulo pode inscrevê-lo. Olha aqui, olha agora, para aí, parou! Olha nos meus olhos, vou até pôr um café enquanto eu falo. O São Paulo, ele pode inscrever o lateral na Copa do Brasil e também na Libertadores. Você fala assim, mas não fechou a janela? Fechou, não fechou, perdão, a janela está aberta. O que fechou foi o prazo de inscrição, certo? Então o prazo de inscrição para Libertadores já era. Só que o São Paulo jogou o primeiro jogo contra o Nacional do Uruguai e agora vai jogar o segundo jogo na quinta-feira que vem. Se o São Paulo se classifica, ele pode inscrever o lateral para as quartas de final. Então não é que ele perdeu o prazo, ele perdeu o prazo para as oitavas. Mas a janela de transferência está aberta. Pensa aí comigo, por exemplo, do Alexandro. Fechou a janela de agosto, certo? Acabou, não tem mais janela em agosto. Só que eu tô esclarecendo dúvidas, tá? Que muita gente me pergunta. Não é o assunto que eu mais gosto, mas são dúvidas. Fechou a janela de transferência de agosto. Acabou. Só agora no fim do ano que vem. Beleza? Fechou. O Alexandro pode vir pro São Paulo em setembro? Pode. Porque fechou a janela de transferência. Saiu da Juventus, veio pro São Paulo. Isso é uma transferência. Quando o cara não tem contrato com ninguém, ele pode ir para qualquer time em novembro, outubro. Ele pode assinar com o time. Ele pode jogar? Aí depende do regulamento do campeonato. Na Libertadores, o São Paulo já inscreveu o Amoroso. Lembra do Amoroso? Campeão mundial, monstro. O Amoroso foi inscrito na semifinal. Então pode você colocar o cara para jogar nas quartas. A janela então fica aberta, pode ser em qualquer momento, dependendo só da classificação para Libertadores e jogar a próxima fase. Entendeu? Tamo junto? Só é uma notinha de esclarecimento só porque muita gente me pergunta e fala: acabou, fechou a janela, não vem mais ninguém. Sim, vem sim. Beleza? Gente, olha só. O São Paulo vai pegar o Palmeiras no Allianz. Em algum momento aqui nos vídeos, eu não sei em qual, eu falei que o São Paulo pegaria o Palmeiras no Morumbi. Não é. O São Paulo pega o Palmeiras no Allianz Parque amanhã. E olha só, o São Paulo pegando o Palmeiras no Allianz Parque, vou até pegar aqui. O São Paulo pega o Palmeiras no Allianz Parque às 16 horas. Lá, o São Paulo tem a questão de vai jogar Libertadores na quinta. E o Palmeiras joga Libertadores também na semana que vem contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo de 2-1 pro Botafogo, o São Paulo empatou em 0-0 com o Nacional do Uruguai. Sendo assim, o Palmeiras vai pôr o time reserva contra o Tricolor. Só que o Tricolor, que precisa de qualquer jeito ganhar, São Paulo precisa ganhar nesse Brasileirão, porque o São Paulo passa o Palmeiras. Passando o Palmeiras, o São Paulo briga o título brasileiro. Aí o São Paulo também estuda colocar o time reserva. E aí você olha nos meus olhos e fala: mas Juba, não dá pra pôr o time titular agora e quinta? Cara, dá. Mas e se perde o Arboleda? Se perde o Lucas Moura? Se perde o Caleri? Sabe, complicou tudo o planejamento. Perdeu o Luiz Gustavo. Vamos pensar que o Arboleda tem o Ferrarese, o Caleri tem o André Silva, o Lucas Moura não tem ninguém. Perdeu o Lucas Moura, meu amigo, acabou o ano. Agora, se perde o Luiz Gustavo, o que vai fazer? É o Bobadilha e o Marcos Antônio se virem o restinho de ano que tem pela frente? Complica. Tem que ter os caras com força máxima. O que foi legal é que o Lucas Moura, ele também está contente se o São Paulo poupar. E isso é um grito que vem de dentro do elenco. O Lucas Moura chegou e falou assim, ó, é o seguinte, o São Paulo, nós temos que entender a realidade. Claro que todo mundo quer jogar. Eu quero pegar o Palmeiras. Eu quero jogar. Só que nós temos que estar inteiros. Todo mundo se machucando. Temos que ficar inteiros para pegar o Nacional. Então, é assim. Ele falou. E outra, o time que entrou contra o Atlético Goianiense foi um timaço. E esse time, ele teve chance de mostrar, de provar. E nós não perdemos tecnicamente nada contra o Atlético Goianiense. Foi muito bom. Então, é claro que precisa rodar o elenco. Ele fala assim. Ele é a favor de não jogarem contra o Palmeiras em tese. Ele não falou assim, eu não quero jogar contra o Palmeiras. Não, ele falou, quero jogar. Mas só a favor de outros caras terem a chance
de mostrar o seu valor aqui dentro. Eu achei, assim, sensacional. Não veio do técnico rodízio, veio do próprio elenco. E o Rafinha falou na mesma linha. Ele falou assim, ó, o São Paulo vai com força máxima. Você falou, opa, peraí, titular? Não, São Paulo vai com força máxima, independentemente de quem vá a campo. E eu achei também, assim, excelente do Rafinha falar dessa maneira. Porque é um time do São Paulo que realmente ele precisa ganhar o Brasileiro. Ninguém, você pode estar empolgado com o Brasileirão igual a mim, mas que eu você não tá. Eu quero ganhar esse Brasileiro. Só que assim, Libertadores é outra conversa, prefiro 1000 vezes. Então o São Paulo ele tem a chance de ganhar o Brasileiro, não pode abrir mão. Não pode abrir mão de ganhar esse Brasileiro, mas também não pode machucar o Arboleda, o Lucas Moura, Caleri na Libertadores, não pode. Sabe, é proibido sim machucar. Então se for colocar um time misto no Brasileirão, quer colocar um time, coloca um time misto, mas aí você coloca um time que é um alternativo. Por exemplo, pode pôr o Arboleda Lanfranco, porque tem reserva, tem o Ferrarese. Você pode colocar aí o Rafinha, porque tem o Igor Vinícius e o Moreira. Assim, pô. O Wellington não pode jogar. O Wellington ele tem que ser poupado, o Lucas Moura tem que ser poupado. É mais ou menos nessa linha que eu penso. E o São Paulo, ele vai pra cima do Palmeiras pra tentar ganhar. Qual que é a diferença do São Paulo pro Palmeiras agora? O São Paulo vive uma fase incrível com o técnico Zubeldia. O Palmeiras, por incrível que possa parecer, ele vive uma fase péssima com o Abel Ferreira. Já tem gente por aí na mídia falando em demissão do Abel Ferreira. Aí também, ó, a demissão da Abel Ferreira ela não é improvável, ela é impossível. Não, me desculpa. Quem falar que em demissão da Abel Ferreira, pra mim, faltou cérebro, né? Muita cabeça, pouco cérebro. Muita burrice pra pouco cérebro. Ou então ele tá falando mentira. Porque a Leila Pereira é uma das maiores fãs do Abel Ferreira do mundo. Então pode a torcida organizada do Palmeiras querer demitir o cara. Pode o torcedor comum querer demitir o cara. Pode a mídia alternativa. Todo mundo. Agora, a Leila não vai demitir. Então não tem demissão pro Abel. O Abel pode se cansar lá e falar, tô indo embora? Pode acontecer. Mas a Leila chegar e demitir o Abel, esquece isso aí. Mas apesar dele continuar, nada muda o fato de que o Palmeiras hoje ele não é nem sombra daquele Palmeiras que foi nos últimos 4 anos, pelo menos, e que o São Paulo tem levado muita sorte com o Flamengo. Competência. O fato é que o São Paulo vai lá e elimina o Palmeiras. E da última vez que nós pegamos o Palmeiras no Allianz, salvo engano, a última vez foi na Copa do Brasil ano passado, nós fomos lá e ganhamos. Eu não sei se no Brasileiro nós pegamos depois, eu não me lembro. Pode ter pego, tomou 5, eu não lembro. Mas o São Paulo na Copa do Brasil foi lá e ganhou do Palmeiras. Então agora o São Paulo pode até perder, mas o São Paulo tem levado assim vantagem em cima do Palmeiras jogando tanto no Allianz quanto no Morumbi. Quando joga no Allianz que perde, beleza, mas no Morumbi vem e ganha. Então eu acho que o São Paulo ele tem tudo para chegar agora e fazer uma classificação no Brasileiro, histórica. Por quê histórica? Porque o São Paulo não tá acostumado a ganhar? Tá, o São Paulo é hexacampeão, único tri que foi seguido em 2006, 7 e 8. Agora, o São Paulo hoje, ele tem um Flamengo que perdeu Pedro e Gabigol. Perdeu, os dois estão machucados. Fora o Cebolinha, Matias Vinha, tem um monte se machucando ali. O Flamengo não tem condição de optar só pelo Brasileirão. O Flamengo ele vai se ferrar se jogar só o Brasileiro, Libertadores, com o mesmo time, todos os campeonatos. Então ele tem que poupar. O Botafogo, esse deve ir completo, mas o Botafogo também pega o Palmeiras pela Libertadores, ele só saiu da Copa do Brasil. E o São Paulo ali em cima, preocupado com Palmeiras, Flamengo e Botafogo, ele precisa ganhar porque ele vai pegar esses times. Fica top ou não fica? Eu tô maravilhado com a ideia. Aí você, fala comigo aí, porque o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!